Oi, pessoal! Na aula 2 de psicologia, nós vamos tratar algo bem particular, principalmente nas unidades básicas de saúde, onde essa proximidade é grande, é o relacionamento interpessoal. Então, acho que o nome já dá uma ideia do que é, né? Então, o que é esse relacionamento interpessoal? O relacionamento interpessoal nada mais é do que a habilidade que todos nós temos de nos relacionarmos uns com os outros. E aí, esse relacionamento pode ser com as pessoas do nosso convívio, em casa, no trabalho, no curso. E é claro que, como cada um de nós tem um conjunto de crenças e valores diferentes que nós tratamos na primeira aula, inevitavelmente esse relacionamento interpessoal perpassa por alguns conflitos e nós temos que saber geri-los. Não é a vida de ninguém é perfeita. Eu acredito até que esses conflitos sirvam para nós termos essa habilidade de nos relacionarmos melhor um com o outro e saber respeitar a diferença. Então, onde há duas ou mais pessoas, existe um relacionamento interpessoal. Tem uma definição mais técnica, tá? Eu vou ler ela para vocês, tá no slide 3. O relacionamento interpessoal significa o relacionamento entre as pessoas, consiste no convívio com o outro. Estamos em constante relacionamento o tempo todo, seja em casa, no trabalho, na rua. Por isso, a importância do estudo das relações humanas. Como eu disse a vocês, não há dois seres iguais no mundo. Podem ser dois irmãos gêmeos, né? Trigêmeos, que seja. Podem ser univitelinos, gêmeos idênticos. E mesmo assim eles terão personalidades e reações diferentes dependendo do estímulo. Às vezes um irmão é mais sensível a barulho, é introspectivo, gosta de ficar sozinho, o outro já é mais extrovertido. E as pessoas às vezes costumam muito comparar, né? Vocês são iguais. Não são iguais. Eles são fisicamente iguais. Mas a personalidade, a forma como eles reagem a esses estímulos de fora são completamente diferentes. O homem sempre teve essa consciência das suas particularidades individuais e das suas necessidades. E aí eu trago um exemplo, né? Acho que bem comum. Se cada um parar para olhar em casa, no convívio de casa, na criação com os irmãos, vai até se identificar. Dois irmãos que foram gerados por pais de uma única família tiveram a mesma criação, a mesma educação social e moral, mas desde pequenos demonstram características diferentes no comportamento e no caráter moral e social. Vou dar um exemplo que às vezes a gente vê em reportagens, né, e dói o coração, né? Às vezes aquelas famílias carentes, que a mãe lutou para criar os filhos, e um dos filhos acaba se envolvendo na criminalidade, drogas, é preso ou acontece algo pior e a mãe aparece chorando na reportagem, né? E aí é a questão da culpa, e a mãe fala, onde foi que eu errei, né? Eu criei 5, fulano nunca fez isso, fulano nunca fez aquilo, vivi aí sendo faxineira, lavadeira, e a mãe atribui a si a culpa. Mas na verdade, gente, essas habilidades, essas características acontecem. Isso já é voltado um pouquinho para psicologia mesmo, sabe? Vygotsky, Piaget, eles tratam sobre isso. A nossa primeira percepção de que nós somos diferentes acontece na primeira infância. Quem tem filho vai saber. O filho sempre tem, né, 1, 2 anos, aquele o porquê, né? Tudo porquê. E depois tudo não. Porque ele entende que o corpo dele é uma extensão do corpo da mãe. Então a mãe fala, não, é não. Eu lembro quando eu era criança, a gente ia na casa de alguém, né? Minha mãe falava, se fulano oferecer alguma coisa, você pega só um, ou então fala que não. Então a gente ia, né, sentar, ficava comportado até a pessoa da casa falar que podia brincar ou oferecer um lanche. Se oferecia o lanche, era só um. Aí oferecia mais, você ficava com aquela vontade, né? Aí você olhava pra sua mãe, então era não.
Então, é assim, meu corpo é a extensão da minha mãe. Então, e também eu sei que entra a questão do respeito, mas estou dizendo pra vocês o quê? Que a gente não sobrepõe a nossa vontade. Então, na nossa primeira infância, é a vontade dos pais. Quando que nós percebemos que o nosso corpo não é a extensão dos nossos pais? A adolescência. Por isso que chega na adolescência, os pais ficam loucos falando que os filhos estão rebeldes. Gente, na verdade isso é algo natural. Eu sei que é difícil, não sou mãe, né, ainda, mas eu já trabalhei em escola regular, entendo essa fase da adolescência. Eles realmente às vezes estão nos testando nosso nível de paciência e tolerância, mas eles fazem isso para nos conhecer, mas principalmente para se conhecer. Eles querem entender quais são os próprios limites, porque até então o não e o sim deles era condicionado ao não e o sim da mãe. Então na adolescência eles não que se rebelam, mas eles querem se conhecer. Então eles começam a falar não pro pai, né? Ou então a mãe fala, né? Fulano, vai lavar a louça. Aí eu vou depois que eu terminar tal coisa. Ou seja, no meu tempo, na minha vontade, é onde acontecem os conflitos em família, porque a mãe quer que o filho ainda interaja no tempo dela e o filho já compreendeu que não, que ele é um ser independente. Isso tô falando de psicologia, gente, tá? Existem teóricos que explicam justamente essas causas da adolescência e nas brincadeirinhas da fala da aborrecência. Isso nada mais é do que uma fase cognitiva humana normal. Todos nós passamos por ela. Nós nos reconhecemos enquanto seres e, principalmente, nós formamos nosso caráter nesse momento da adolescência, com os valores que nós aprendemos com os nossos pais e também com os nossos limites. Então, quando essa mãe está em a reportagem se perguntando onde ela errou, na verdade ela não errou. O filho dela em algum momento compreendeu que o caráter dele ia além ou aquém, né, daquilo que ele havia aprendido em casa, que é o momento que a pessoa se identifica como um ser único. Isso acontece. E aí, uma outra perguntinha, né? Por que os indivíduos diferem entre si? Várias explicações, né? Porque tem experiências diferentes, moram em lugares diferentes. Você pode pegar, às vezes, uma criança que mora na Amazônia que nunca conheceu água salgada, nunca foi ao mar. Da mesma forma, uma criança que mora na região litorânea que nunca viu animais típicos da região amazônica. Então, perdão. Às vezes, o nosso convívio nos molda também a essas experiências e essas individualidades. Quais são os fatores que produzem essas variações comportamentais, os estímulos a quais nós somos expostos? Muitos homens, não estou defendendo, deixo isso claro antes do exemplo, muitos homens que são violentos em casa com a sua família, com a sua companheira, com os seus filhos, muitas vezes teve um pai que também foi violento. Então ele compreendeu que aquilo era a forma de impor a virilidade dele, né, enquanto homem, enquanto provedor da família, da casa. A mulher tinha que se calar e os filhos também. E se isso não acontecesse, aconteceria por meio da força. Só que nós vemos uma sociedade totalmente diferente, onde as mulheres estão ganhando voz, vez, às vezes tem um trabalho melhor que o do marido, financeiramente recebe mais, e a sociedade não tolera mais esse tipo de violência. E essa pessoa às vezes se encontra em crise, esse homem, às vezes na minha idade, se encontra em crise porque ele veio de uma infância que ele viu isso, ele reproduziu isso durante muito tempo e chega uma lei, né, Maria da Penha, tão forte e eficaz e diz, não, você não pode fazer isso. E há esse choque. Às vezes a pessoa entra em choque com a própria moral, com o próprio caráter. Tudo aquilo que ele julgou, que ele construiu que era correto, que era possível se fazer, em um determinado momento vai se voltar contra ele. Não, não é mais possível. Então, qualquer atividade destinada a melhorar esse desenvolvimento das relações humanas precisa se basear na compreensão do outro, esse mundo diferente do outro, que eu acabei de dar vários exemplos para vocês. Então, onde há duas pessoas, há um relacionamento, e essas crenças e esses valores muitas vezes entrarão em choque com o que é considerado certo no momento. Uma curiosidade, né, talvez, ou não para outros,
As nossas relações humanas não começam quando a gente começa a falar, engatinhar ou vai para a escola. Começa ainda no útero da mãe. A mãe tem esse hábito de conversar com o feto, conversar com o bebê. Quando o pai é presente, isso acontece também, os outros membros familiares. Então, ali começam as nossas relações. Primeiro contato, a sensação de segurança, nós ainda estamos no ventre uterino. Nós vamos falar agora sobre o relacionamento interpessoal no contexto do cuidado em saúde. E é um processo de trabalho em saúde que inclui ações de cuidados, tanto físicas quanto relacionais. É super importante nós cuidarmos das nossas relações no ambiente de trabalho e relações que sejam humanas, ter empatia pelo outro. Isso não se limita à realização do procedimento técnico. Ah, tá cortado, tá rasgado, vem cá que eu vou costurar, assoprou, doeu, vai embora. Não. Aquele cortado tem uma história, aquela criança chorando, aquela mãe com o coração na mão. Ter a empatia pelo que está acontecendo à sua volta. Com isso, nós englobamos, né, o ser, o ter, o fazer, o sentir, o olhar o outro, que são as práticas do processo de humanização em saúde. A melhoria do estado de saúde aumenta a sua autoestima pelo conhecimento de si e também das suas potencialidades, o alívio da dor e o conforto. Alcança satisfação, realização, aumento da autoestima e a sensação do dever cumprido. Quando nós fazemos algo com excelência, quando eu digo isso, não é para você ser melhor que o seu colega, é que você ser melhor do que você foi ontem. Nós trabalhamos para ser pessoas melhores, senão a gente não aprende nada nessa vida, né? E você vai para casa às vezes com um simples elogio. Aquilo fortalece a sua alma para amanhã você voltar e dar o seu melhor ainda. Então, o relacionamento interpessoal, ele envolve o tato, a audição, a postura corporal e a satisfação ou a reprovação da ação. Nós conseguimos ver isso pelas expressões das pessoas que nos rodeiam. Para ter um bom relacionamento interpessoal, é imprescindível que haja empatia e assertividade. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Sentir o outro. E a assertividade é a habilidade social de fazer a afirmação sobre os próprios direitos. Então, dizer o que pensa, o que sente, sem ferir o outro, sem ser grosseiro. Um trabalho em equipe. Sozinho nós não fazemos nada, né? Básico. É a noção da integração. Cada um de nós somos diferentes, temos saberes diferentes, mas juntos conseguiremos fazer um trabalho de excelência. Principal coisa para existir um trabalho em equipe: comunicação, compreensão. Então, ninguém é nada sozinho. E se queremos fazer algo grande, importante, que nos traga orgulho, precisamos fazer em equipe, alcançar o sucesso e um esforço coletivo. Compreendendo o conceito de equipe, né? A equipe trata-se de um grupo de pessoas que trabalha de forma cooperativa, então trabalhamos em prol de um bem comum. Por que é importante? O trabalho em equipe permite a cooperação entre profissionais com visões e saberes diferentes, proporcionando a divisão e agilidade das tarefas, utilizando melhor a competência de cada membro do grupo. O trabalho em equipe no setor saúde, né? Então, ele se refere a vários profissionais numa mesma situação de trabalho, então trabalham juntos, mas têm saberes diferentes, e o que configura algumas dificuldades para as práticas em equipe. Por quê? Cada um tem que fazer aquilo que sabe da melhor forma e comunicar ao outro, que eu já fiz por esse paciente. Na modalidade de trabalho coletivo, que é construído por meio da relação recíproca de dupla mão entre múltiplas intervenções técnicas e a interação dos profissionais de diferentes áreas, configurando através da comunicação, articulação e cooperação da equipe. E aí, no penúltimo slide, eu trago algumas vantagens do trabalho em equipe. Acho importante refletir sobre isso, né?
Trabalho em equipe traz motivação para as pessoas, alto nível de produtividade, aumento de satisfação, ampliação das habilidades e maior flexibilidade organizacional. Nós conseguimos nos organizar naquele meio. E, gente, é importante lembrar que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Não existe saber mais, saber menos. Existem saberes diferentes. Só que esses saberes diferentes só são importantes e válidos a partir do momento que eles são compartilhados. Ninguém pode pegar o que sabe, né, o que aprendeu, o que conhece, e guardar numa caixinha. Não vai servir para nada. O conhecimento está aí para ser compartilhado. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho do que eu sei hoje. Tem dúvida, anota, faça suas atividades. Não esqueçam de ler o material da apostila e o material do slide, tá bem? Beijo, até a terceira aula.